Olá pessoal do primeiro ano, vamos para mais uma aula de Geografia com o professor Wanderson. Hoje falaremos sobre as migrações internacionais. Então, vamos começar aqui com o conceito de migração. O que vai ser a migração? A migração é qualquer deslocamento populacional dentro do espaço geográfico. Então, se uma pessoa... Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre a imigração internacional. O que seria isso? Uma migração de um país para o outro, que na atualidade isso é muito comum. Tá? A pessoa mora no Brasil, vai morar no Canadá, ou está no Canadá, vai morar na Europa. Então essa seria aí a migração internacional. Como existe aí as migrações também internas, que também é muito comum no Brasil, que é o deslocamento da população dentro do mesmo território. Mora no Nordeste do Brasil, vem morar no Sudeste, então migração interna. Então, o deslocamento da população dentro do espaço geográfico é conceituado aí como migração. E nós temos aí alguns tipos de migração. Eu não vou falar todos, mas apenas de alguns, tá? Então, nós temos as migrações espontâneas, que seria aquela migração onde a pessoa se desloca por vontade própria. Tá? Essa migração aí, ela pode ser também por várias causas. A pessoa mora em uma região e quer uma qualidade de vida melhor, então se desloca de uma região para outra, seria por vontade própria. A migração forçada, que ocorre quando coloca em risco a sua vida. Por exemplo, de repente a pessoa mora em uma área de conflito e aquela área ali pode expor a sua vida, pode colocar em risco a sua vida, então é considerado uma migração forçada. Ou até mesmo mora em uma região, de repente aconteceu um fenômeno da natureza que obriga essa pessoa a deixar aquela área, como já aconteceu na Ucrânia, no acidente nuclear de Chernobyl, uma cidade ficou contaminada pela radiação e as pessoas foram obrigadas a deixar aquela região. Então, um exemplo de migração forçada. E nós temos exemplo aqui, mas um conceito de imigração. Imigração é um movimento de saída. Ou seja, quando a pessoa mora no Brasil e vai morar na Europa, ela emigrou, saiu do Brasil e foi morar no continente europeu. Mas quando essa pessoa chegar no continente europeu, lá ela se torna um imigrante. Então, quando a gente fala que os imigrantes no Brasil, é porque são pessoas que vieram de fora para dentro. Quando fala em imigrantes, são pessoas que saíram do Brasil e foram para outros países. Migração na atualidade, né? Nós temos aí a globalização, que tem facilitado as migrações. Haja visto que os transportes, o transporte aéreo, por exemplo, barateou bastante. Então, isso aí acaba facilitando, além da rede de internet, a comunicação que se ampliou bastante, faz com que muitas vezes haja uma comunicação, um intercâmbio maior entre as pessoas de diversos países. E nós temos aí os polos de atração. O que seriam esses polos? Polos de atração seriam aqueles países que atraem a população. Então, atrai a população por quê? Porque nessas regiões a qualidade de vida é boa, as condições de vida é muito satisfatória, então isso acaba atraindo. Então, nós temos aqui um polo de atração, os Estados Unidos. Muitas pessoas na América Latina deixam seu local de origem e se deslocam para os Estados Unidos. União Europeia também é um polo de atração. Muitas pessoas deixam, por exemplo, o continente africano, se deslocam para o continente europeu, os países ali da União Europeia, que são os mais desenvolvidos. Alguns países do sudeste da Ásia também são polos de atração, como no caso aí Singapura, Taiwan, que são países com um desenvolvimento econômico elevado e faz com que a população se desloque para essas áreas.
Oriente Médio, apesar de ser uma região bem conflituosa e muitos países pobres, você tem alguns países ali que tem atraído muitos imigrantes, como um exemplo disso é o Emirados Árabes Unidos e também o Catar. Então, muitas pessoas deixam seus países e se deslocam para esses países aí do Oriente Médio. Aqui nós temos nessa imagem o fluxo de atração, podemos dizer aqui no século XX, né? Aliás, do século XX não, desde os séculos anteriores. Então, nós temos aqui, ó, no século XVI ao XIX, um fluxo muito intenso, são essas linhas azuis, da Europa para outras regiões do planeta, tá? Só lembrando que nesse período aí era um período de instabilidade no continente europeu, havia alguns conflitos no continente europeu, então muitas pessoas deixavam a Europa e tinha a esperança de buscar uma condição de vida melhor em outros continentes. No século XVII, nós temos aí um fluxo migratório e temos uma chamada migração forçada da África em direção à América, aí o período da escravidão. Já no século XIX, nós temos a migração da população da Europa para outras regiões do mundo. A Austrália era um destino, né? O Japão também era um destino dessa população. E agora, mais recentemente, né, depois da Segunda Guerra para cá, nós temos esse fenômeno foi o inverso. Se em séculos anteriores as pessoas deixavam o continente europeu, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas passam a se deslocar para a Europa. Então, nos últimos anos, o fluxo migratório é em direção ao continente europeu e também aos Estados Unidos, tá? São os países aí de atração. Motivo das migrações. O principal motivo é a questão econômica, então muita gente deixa o seu país, seu local de origem em busca de melhores condições de vida. Outro motivo também são as guerras, um exemplo disso que desde 2011 você tem um conflito na Síria e muitas pessoas já deixaram a Síria em direção ao continente europeu, em busca de melhores condições de vida, né, em busca aí de uma segurança maior para as suas famílias. Outro motivo também são perseguições. Essas perseguições elas podem ser políticas, como já aconteceu no Brasil, né, durante o período aí militar, e também perseguições religiosas, que acontecem lá na região do Oriente Médio. E fenômenos da natureza também é outro motivo que provoca aí o deslocamento da população. No caso aí, um vulcão pode entrar em erupção e uma cidade ser devastada, as pessoas seriam obrigadas a se deslocarem. A seca no Nordeste é muito comum as pessoas deixarem a sua região e ir em direção a outras áreas devido à seca. Terremotos também provocam esse deslocamento. Então, alguns fenômenos da natureza aí também são responsáveis aí pela migração.